Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, de Matemática, e na aula de hoje nós iremos estudar frações. O mais interessante, quando você estuda frações, é você ter a ideia da utilização, claro, e você conhecer alguns de seus significados. Isso é muito importante quando você vai resolver problemas e ao entender o conteúdo, né? Então, primeira parte é saber o que é uma fração. O que é uma fração? Pela definição usual, significa partes de um todo. Mas o aluno ele tem que saber interpretar esse conceito, ele tem que saber a representatividade no seu dia a dia, de como é que ele procede ao resolver um problema. Então imagine aí o exemplo, onde você tem uma pizza inteira, essa pizza inteira ela foi fatiada em 8 pedaços. É claro que se você comer as 8 partes, os 8 pedaços, você está comendo a pizza inteira. Mas digamos que você não queira comer a pizza toda, você quer comer apenas um desses pedaços, uma dessas fatias que você dividiu a pizza. Então, essa fatia, ela pode ser representada na forma de fração, porque fração é justamente isso. Imagine aí, pegue uma vassoura, não tem um cabo da vassoura, não é um pedaço de madeira. Se você dividir esse pedaço de madeira em 3 partes, você fracionou o pedaço de madeira, que era um objeto inteiro que você dividiu em 3 pedaços. É claro que se você utilizar os 3 pedaços, você está utilizando o cabo de madeira todo. Mas se tu tomar, por exemplo, uma parte ou 2 partes, você está tomando partes, você não está tomando o objeto todo. Você está trabalhando com partes, ou seja, essas partes são pequenas frações. Ok, gente? Isso é importante. Outra coisa, toda fração ela determina divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Foi o que a gente acabou de ver, certo? Se você tem um cabo de vassoura e dividiu em 3 partes, se você tomar uma parte ou 2 partes, você está pegando uma fração do inteiro. Imagine, o inteiro é o objeto inteiro. Tá? Se tu pega um pedacinho, você está tomando uma fraçãozinha, você está tomando um pedaço. Beleza, gente? Então, nessa situação do exemplo da pizza, veja bem, ó, ele tomou um pedacinho do total, do todo. Mas esse todo ele foi dividido em quantas partes? Em 8, professor. Muito bem. Se ele foi dividido em 8 eu estou pegando um pedacinho, então eu posso representar esse pedaço na forma de uma fração. Ficará como? 1/8. Certo? Se essa pessoa, por acaso, tivesse comido 3 pedacinhos, a pizza, o todo, foi dividido em quantas partes? Em 8. Mas eu comi quantas? 3. Então, qual seria a fração que representaria essa situação? 3/8. Ok, gente? É interessante que você lembre sempre. Eu tenho 2 elementos em uma fração, que formam uma fração. O elemento superior, que é chamado de numerador, e o elemento inferior, que é chamado de denominador. Certo? Sempre, gente, o denominador, ele representa o total de partes que eu dividi o objeto inteiro. Quem era o objeto inteiro desse exemplo? Não era a pizza? Eu dividi ela em quantas partes? Em 8. Então, no caso da pizza, 8 será o denominador. Porque o denominador, ele representa sempre o total de partes que eu precisei dividir o objeto inteiro. E o numerador, que é a parte superior, ele representa as partes que eu quero trabalhar. No caso da pizza, são as partes que eu vou comer. Certo? Beleza. No caso do exemplo do cabo da vassoura, que é um pedaço de madeira, se eu peguei o cabo de vassoura e dividi em 3 partes e estou pegando apenas um, então significa que eu estou tirando uma fraçãozinha, um pedacinho. Então o numerador seria 1 e o denominador seriam 3, porque o cabo de vassoura foi dividido em 3 partes no total. Beleza? Então nós temos aí um exemplozinho da fração 1/2, onde o 1 é o numerador e o 2 é o denominador, certo? Beleza. Outra coisa que é importante você saber são os tipos de frações, ok? Nós temos tipos de frações, nós temos 4 tipos. A fração própria, imprópria, aparente e um 4º tipo, que vamos chamar de fração mista, número misto, na verdade. Então a fração própria são frações em que o numerador ele é menor do que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Isso é importante você saber. Toda fração própria ela representa um número menor do que um inteiro. Professor, pô, me dê um exemplo. O exemplo da pizza. Você pegou uma pizza inteira, a pizza inteira você dividiu, você fatiou em 8 pedaços e comeu apenas um. Esse pedacinho que você está comendo, ele é menor do que o inteiro. Professor? Claro que sim. Gente, a pizza toda tem quantas fatias? 8. Se eu estou comendo apenas uma fatia, eu estou comendo a pizza toda? Não, eu estou comendo algo menor do que o inteiro, certo? Então eu coloquei um exemplozinho aí, ó, da fração própria, que é a fração 2/7. E 2/7 você pode representar graficamente,
como sendo um objeto. No caso ali nós utilizamos retângulos, né? Um retângulo maior que foi fatiado em quantas partes? Em 7, das quais eu estou utilizando apenas 2. Essa é a ideia de fração que você tem que levar daqui em diante, certo? Quando você vai resolver problemas. Toda fração ela tem uma representação geométrica gráfica. Essa representação geométrica gráfica ela é muito importante, ela resolve muitos problemas, que é o caso desse primeiro exemplo. Olha, veja bem, olha o exemplo. Qual é a fração? 2/7. Quem é o numerador? 2. Quem é o denominador? 7. Qual é a função do denominador? Qual é a função do denominador? É você imaginar um objeto inteiro e dividir naquela quantidade, só que em partes iguais. Ou seja, o denominador não é 7, então eu imagino um objeto inteiro que eu tenho que dividir em 7 partes. Beleza? Beleza. E qual é o significado do numerador? Ele vai me dizer quantas partes das 7 eu vou utilizar. Então, como só estamos utilizando 2 partes, então eu pintei apenas 2 quadradinhos, certo? Segunda fração, fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Frações impróprias, ou a fração imprópria, é aquela em que o numerador ela é maior do que o denominador. Ou seja, na fração imprópria nós temos um número que representa, uma fração que representa algo maior que um inteiro, certo? Olha aí o exemplo que nós temos, 5/3. O que é 5/3, gente? 5/3 é uma fração cujo numerador ele é maior do que o denominador. Imagina aí, professor, o senhor acabou de mencionar que o denominador ele tem um papel na fração. Qual é o papel? Ele divide um inteiro naquela quantidade, ou seja, se eu tenho um objeto inteiro e o denominador é 3, então eu vou ter que dividir ele em 3 partes iguais. Mas quando vai representar graficamente essa fração, você fica na dúvida, mas professor, como é que eu vou dividir em 3 partes e eu vou ter que utilizar 5, que é o do numerador? Como é que eu vou fazer isso? Nesse caso, você vai ter que utilizar mais de uma figura, certo? Quantas, professor? Tantas quantas forem necessárias para que eu consiga utilizar o meu numerador, que no caso ali é 5. Imagina aí, se eu pegar um objeto inteiro e dividir ele em 3 partes, em 3 partes, eu consigo utilizar 5 se eu só tenho 3? Não consigo. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que duplicar essa figura. Eu vou ter que escrever uma outra figura que tenha no máximo 3 partes. Com essas 2 figuras, eu tenho quantas partes no total? Se você contar, você tem 3 a primeira com 3 a segunda. São quantas partes? 6. Agora, dessas 6 partes, eu consigo utilizar 5? Beleza, professor, eu consigo sim. De 6 partes, eu consigo utilizar 5. Então, neste caso, eu vou pintar 5 quadradinhos. E aí, essa vai ser a representação gráfica de uma fração imprópria. 5/3. Então, vai ficar 2 figuras, sendo que a primeira figura eu vou utilizar as 3 partes e na segunda figura eu vou utilizar apenas 2 partes. Se eu somar as partes de azul aí, eu vou conseguir quantos pedaços no total? 5. De um total de quantas? 3. Professor, mas não são 6 partes no total, mas eu tenho que observar que a função do denominador é me dizer o total de partes de um inteiro, de uma figura. A primeira figura tem quantas partes? 3. A segunda figura tem quantas partes? 3. Então o denominador é 3, certo? Beleza? Agora nós vamos para a fração aparente. O que é uma fração aparente? São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro. Neste caso, a fração aparente ela representa sempre um número inteiro. Olhe, perceba o exemplo aí. 6/3. O que é 6/3? 6/3. O que é que representa 6/3? Nós ali já sabemos que vale 2, mas por que vale 2? Vamos entender. Vamos aqui apelar para a representação gráfica que está ao lado. O que é 6/3? Imagina aí, o denominador não é 3? Então eu tenho que pegar uma figura e dividir em 3 partes. É a quantidade máxima. Se eu pegar apenas uma figura que foi dividida em 3 partes, eu consigo escrever 6 pedacinhos aonde só tem 3? Não, professor. Então, neste caso, eu preciso de mais uma figura, eu preciso duplicar. Então, eu vou ter mais uma figura com 3 partes. Dessas 2 figuras, se tu contar a quantidade total de partes, você vai ter quantas partes? 3 a primeira, 3 a segunda, dá um total de 6. Eu consigo escrever 6 aonde tem 6? Consigo. Então, eu vou ter que pintar quantos quadradinhos? Os 6. Então, eu vou conseguir pintar um quadradinho da figura de cima, os 3 quadradinhos da figura de cima e os 3 quadradinhos da figura de baixo. Quando eu terminar, eu vou perceber que a primeira figura está inteira. E a segunda figura eu utilizei inteira também. Então, eu utilizei quantos inteiros? 2 inteiros. É por isso que a fração 6/3 ela é aparente. Porque eu dividi em 3 partes as 2 figuras e utilizei tudo. Mas eu utilizei quantas figuras? 2. 2 inteiros.
duas figuras inteiras, entenderam? Então a fração 6/3 equivale a 2. É claro que eu estou fazendo isso utilizando a representação gráfica. Vocês já aprenderam em sala de aula a fazer essa representação utilizando a divisão, 6 dividido para 3 dá 2, mas o que eu estou tentando passar aqui é a representação gráfica, a importância de você saber da representação gráfica, porque isso ajuda a resolver problemas, certo? E por último, nós vamos ter aqui a nossa fração mista, que é o nosso número misto. Como o próprio nome já diz, é misto, é misturado, mas é misturado com o quê? É constituída sempre de uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? Outra coisa que é interessante, o número misto, a fração mista, ela é a mesma fração imprópria, certo? Vamos observar aqui o seu contexto. Nós temos um exemplo, ó. A representação de um número misto sempre vai ser dessa forma. Eu tenho a parte inteira antes e a fração depois. Como é que a gente lê esse número misto? No caso ali do exemplo, vai ser 1 inteiro e 2/6. 1 inteiro e 2/6. Veja bem, a fração ali, ela está me dizendo que o denominador é quanto? É 6. Então, se o denominador é 6, eu vou ter que ter uma figura que seja dividida em 6 partes iguais. Certo? Beleza, professor. Só que é o seguinte, o número misto está me dizendo que eu vou ter uma figura inteira e 2/6. Então, o que é que eu vou deduzir? Que eu não vou ter apenas uma figura, eu vou ter que ter mais de uma, porque é uma parte inteira e uma parte fracionária. A parte inteira é a parte superior, a figura de cima. Na figura de cima, eu tenho 1 inteiro, que foi dividido em quantas partes? Em 6. Professor, por que eu tive que dividir em 6? Porque o denominador ali, ó, é 6. 2/6 é 6. Então, eu peguei essa parte inteira, dividi em 6 partes iguais. Mas a primeira figura não corresponde à parte inteira, não é 1 inteiro. Então, dessas 6 partes, eu utilizei todos os 6 pedacinhos. Eu dividi em 6 partes e pintei as 6. Então, ou seja, corresponde a 1 inteiro. A segunda figura, ela faz correspondência à parte fracionária lá. Qual é a parte fracionária? Não é 2/6? Então, novamente, eu repito. Peguei a figura inteira, dividi em 6 partes, das quais nós vamos utilizar apenas 2. Por isso que na segunda figura nós pintamos 2 quadradinhos de um total de 6. Então, essa representação gráfica é a representação do número misto. Que se você observar bem e voltar lá no exemplo lá de frações impróprias, você vai perceber que é a mesma representação. Na verdade, a representação gráfica é a mesma da fração imprópria, ou seja, são dois exemplos, são dois tipos de frações que são representados pela mesma estrutura gráfica, certo? Então, o que é que nós vamos ter aí? Se você quiser representar esse número misto na forma imprópria, como é que você vai fazer? Fica fácil, é só você contar a quantidade de partes azuis dessa figura. Então, se você observar essa figura, ela tem 6 partes azuis na primeira e 2 partes azuis na segunda, dá um total de quanto? 8. Então, o numerador é 8. E o denominador, professor, por que o denominador é 6? Porque o denominador lá da parte fracionária é 6. A gente se baseia na resolução sempre de acordo com o denominador da fração do problema. E o probleminha lá era o número misto, que é 1 inteiro e 2/6. Então, claro que eu tinha que me basear nesse denominador, nessa quantidade de partes que eu ia dividir, certo? Então, 1 inteiro, 2/6 é o mesmo que 8/6. É claro que nós já estudamos em sala de aula como é que a gente faz a mudança de um número misto para uma fração imprópria. Aqui o nosso objetivo é estar fazendo isso através da representação gráfica. Na próxima aula nós vamos ver outras formas, tá, de resolver isso daí, porque na verdade essa aula é apenas para a gente relembrar alguns pontos. Vocês já estudaram bastante esse conteúdo em sala de aula. Agora, gente, nós vamos para a resolução de alguns problemas, beleza? Muitos deles nós já vimos lá em porcentagem, tá? Aqui a gente vai fazer só uma releitura desses conteúdos. Então, o primeiro probleminha é o seguinte. Luma comprou 1 metro de fita e gastou 0,8 dele. Isso corresponde a, gente, 0,8 é 8 décimos. Então, ele quer que... Então, na verdade, o que é que a questão está querendo? Que tu represente esse número decimal na forma percentual, certo? Então, primeiramente, nós temos que entender que 0,8, que é o mesmo que 8 décimos, ele possui uma representação fracionária. 0,8, 8 décimos. O que é 8 décimos na forma de fração? Nós vamos ter que 8 décimos, que ali faltou o S, né, no plural. Ali tem 8 décimos, mas são 8 décimos. Temos que entender que 8 décimos é o mesmo que 8 sobre 10. É claro que essa fração ela não é
centesimal. Nós sabemos que para transformar em porcentagem, a fração tem que ser centesimal. E essa fração ela é decimal, porque o denominador é 10. Mas eu posso transformar essa fração em fração centesimal? Claro que sim, professor. Basta que você multiplique por 10 o denominador e multiplique por 10 o numerador. 10 vezes 10 dá 100, 8 vezes 10 dá 80. Então, nós acabamos de transformar uma fração decimal em centesimal. E 80 sobre 100 é o mesmo que 80%. Então, logo, nesse primeiro probleminha, utilizando o significado de frações, nós temos que o nosso gabarito é a letra D. Segundo e terceiro problemas. Segunda questão. A professora Diana solicitou que ela representasse o número 15 décimos de outra forma. Sabendo que Ana representou corretamente, qual alternativa apresenta a sua resposta? Bem, aqui nós temos várias maneiras de resolver, mas eu vou mostrar uma delas que é a mais simples. Gente, 15 décimos é uma fração decimal, denominador 10. 15 décimos eu posso representar assim, ó, 1,5, certo? O que é 15 décimos, professor? É 1,5. Por quê, professor? Agora nós vamos apelar aqui para o nosso quadro de valores. Vocês lembram do quadro de valores, onde a gente tem a parte inteira? Nós temos a parte inteira que fica à esquerda antes da vírgula e a parte decimal que fica após a vírgula, certo? Então, 15 décimos. Quando eu falo em décimos, eu estou operando na primeira casa após a vírgula, ou seja, eu não consigo colocar dois elementos dentro dessa ordem, que é o décimos. Entenderam? 15 décimos. Eu vou preencher da direita para a esquerda, então eu ponho o 5 na casa dos décimos e o 1 vai sobrar onde, gente? Não tem como eu colocar 1 na mesma casa, então esse 1 eu vou ter que passar para a esquerda, após a vírgula, vai ficar na primeira ordem da parte inteira, que é a unidade. Ou seja, 15 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 5 décimos. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. De que outra maneira eu poderia resolver essa questão, professor? Dividindo 15 para 10. Se você dividir 15 para 10, você vai encontrar 1,5. Mas a maneira mais simples é você fazendo essas comparações entre uma fração decimal e o número e a sua representaçãozinha decimal, que é 1,5. A fração decimal é 15 décimos e o número decimal é 1,5. Se você fizer isso através do quadro de valores, vai ficar muito mais simples, ok? Terceira questão. Qual é o número racional na forma decimal correspondente a 50%? Aí ele já quer que tu saia dos 50%, que é uma porcentagem, e chegue em um número decimal. Então, como é que tu pode fazer isso? Primeiramente, lembra que toda porcentagem é uma fração centesimal. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Aqui o que você pode estar fazendo, ó, é simplificando pela regra do cancelamento. Cancela um zero do denominador com um zero do numerador, você vai ter a fração 5 décimos. E o que é 5 décimos, gente? Usando aí novamente o quadro de valores, hein? É 0,5. 5 décimos. Significa dizer que esse 5 ele tem que estar na ordem dos décimos, né? Que é a parte decimal, décimo. Então, 5 está na casa do décimo. Tem mais alguma coisa à esquerda do 5? Não, professor. Então, eu tenho que posicionar a unidade como sendo zero. Então, vai ficar 0,5, que é a mesma coisa que 5 décimos. Lembra, toda vez que a parte inteira for nula, eu não preciso ler. Eu não preciso ler 0 inteiros e 5 décimos. Eu só leio 5 décimos. Beleza, gente? Então, agora para última. Em qual das figuras abaixo a parte escura representa uma fração equivalente a 1/3? Isso aqui está ligado à fração equivalente que a gente já comentou meio que indiretamente lá desde o conteúdo de porcentagem. Em qual das figuras abaixo a parte escura representa uma fração equivalente a 1/3? Veja bem, olhe bem para as 4 figuras. Olhe para ela. Numa fração, quando você vai resolver, qual é a primeira coisa que você tem que observar quando uma questão é desse tipo? É a quantidade de partes de cada figura. Cada figura, tanto da letra A até a letra D, A, B, C e D, elas têm uma particularidade. Elas têm uma quantidade total de partes. A figura A tem quantas partes no total? 6. A figura B tem quantas partes no total? 6. A figura C tem quantas partes no total? 6. E a letra D também tem 6 partes no total. Agora me diga uma coisa. Se a quantidade total de partes é 6, é claro que a minha fração ela teria que ter quantas partes, o denominador dela? Quem é que representa o total de partes da figura? Não é o denominador? O denominador teria que ser 6. Só que lá na fração do enunciado, a fração é 1 sobre 3, é 1/3. Então existe aí um problema, que essa fração ela não está traduzindo o que as alternativas estão lhe passando. Então nesse caso o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com uma fração equivalente a 1/3. Por que eu sei disso, professor? Porque as partes
totais de cada figura são 6 e o meu denominador da fração do enunciado é 3. Então eu vou ter que usar a equivalência, eu vou ter que aumentar essa fração, de modo que o seu denominador passe a ser 6. Então é isso que nós vamos fazer. Eu tenho uma fração 1/3, vou ter que aumentar ela de modo que o denominador passe a ser 6, porque todas as figuras têm 6 partes. Então, para que esse 3 passe a ser 6, eu vou ter que multiplicar ele por quanto? Por 2, né, gente? 3 vezes 2 dá 6. Automaticamente, se eu estou multiplicando 3 por 2, é claro que o numerador eu vou ter que multiplicar também por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 2 dá 6. Então, nós temos aqui a fração 2/6. Pronto, gente. Eu já tenho a solução do meu problema. Ora, se eu já sei que a minha fração equivalente a 1/3 é 2/6, agora eu olho lá para a figura e vou procurar aquela figura que representa essa fração. A fração não é 2/6, ou seja, significa que eu vou ter que pegar 2 quadradinhos pintados de um total de 6. E se você observar a letra A, ela não é o gabarito, porque na letra A eu tenho 3 figuras pintadinhas de parte escura de um total de 6. Então o correto seria 3/6. E nós não temos a fração 3/6, nós temos a fração 2/6. A letra C também não é, porque eu tenho quantas partes escuras? 4. De um total de quantas? 6. Então seria 4/6. Na letra D também é errado, porque eu tenho quantas partes escuras? Apenas uma. De um total de quantas? 6. Então a fração correspondente seria 1/6. E na letra B é o nosso gabarito. Nós temos quantas partes escuras? 2. De um total de 6. Então, bateu com a nossa fração 2/6. Então nosso gabarito aí é a letra